Neste ano eleitoral, uma expressão vem tomando conta dos debates e discussões. São as chamadas fake news ou notícias falsas. Rapidamente espalhadas pela internet, elas têm como principal objetivo manipular opiniões. Em tempos de acesso amplo à informação, fica um questionamento. Será que a quantidade de material à disposição na internet traz profundidade de reflexões que nós precisamos? Para falar sobre as fake news, eu recebo aqui comigo o professor doutor da Universidade Federal de Sergipe, Carlos Franciscato. Boa noite, professor. Primeiro, obrigada pela presença aqui no Jornal da Peripê. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professor, o senhor é professor de jornalismo e estuda muito sobre a história da imprensa no Brasil e no mundo. Existem registros de fake news já nos primórdios do jornalismo? É importante a gente pensar que fake news significa uma expressão em inglês que menciona a ideia de que notícias falsas estão circulando. É claro que o jornalismo surgiu para que só notícias verdadeiras circulassem, porque o jornalismo só produz informações conferidas, precisas, exatas. Essa é a nossa obrigação como jornalista. Eu sou jornalista também. Então, o jornalismo ele existiu para que separássemos o que era verdadeiro e importante para a sociedade saber daquilo que, enfim, eram os boatos, as fofocas que sempre aconteceram na vida das pessoas. As pessoas têm uma curiosidade, às vezes até um sentimento de brincadeira, de contar uma história. Isso, enfim, tem uma graciosidade. O problema é que hoje, com as redes digitais, essa internet, a gente percebe que uma pequena brincadeira, uma pequena maldade pode se propagar com tanta velocidade, com tanta intensidade, que altera vidas, que afeta vidas, afeta modos como várias coisas podem acontecer, inclusive eleições, mas tudo na nossa vida social pode ser afetado pela circulação de informações falsas, que a gente tem chamado de desinformação. Pois é, consequências graves. Inclusive, a gente tem alguns registros no Brasil, né? Tem uma moça que, se não me engano, em São Paulo foi espancada porque confundiram ela com uma sequestradora. Diversos fatos. Professor, agora, como, diante de tanta informação, identificar uma fake news? Interessante. Olha, primeiro, uma dica que eu dou para vocês. A fake news, ela tem de dois modelos. O primeiro é aquele que é feito, aquela notícia falsa que é feita para nos enganar. Quer dizer, conta alguma coisa que não é verdadeira e as pessoas sabem que é uma mentira, mas é para que a gente modifique um comportamento. Isso na eleição, obviamente, é evidente. A segunda é uma brincadeira que circula e ela começa a perder referência de realidade. Por exemplo, um tubarão, uma foto de um tubarão e alguém vai dizer, eu acho que isso é a praia da Aruana, eu acho que isso é a praia da Atalaia. Ninguém sabe, mas a gente fica repercutindo boatos sem referência. Em ambos os sentidos, isso causa efeitos danosos. Como se precaver quanto a isso? Algumas dicas. A primeira questão é procurar saber de onde veio essa notícia. Normalmente, na maioria dos casos, chegam até a gente como? Pelo WhatsApp, o Zap. Por quê? Porque é a grande rede de uso comum de todo dia. E a gente despeja muita coisa, a gente passa adiante, aquele certo movimento de descompromisso. Não, que coisa interessante, curiosa, que alerta eu tenho que dar? Olha, tem uma doença grave se espalhando na cidade, só que sem nenhuma referência. Então, às vezes, de boa intenção, passar uma notícia adiante sem confirmação, na verdade, nós poderíamos estar passando uma notícia antiga. Houve uma doença, mas foi há 5, 10 anos atrás, não precisa pânico. Então, como nos precaver? Evitar o impulso. Quer dizer, recebeu a notícia? Reflita minimamente. De onde ela veio? Tem uma referência de data? Isso foi agora? Tem uma referência de uma fonte, de uma origem? Tem uma pessoa séria, tem um instituto sério que está informando? Como eu posso conferir? Faça isso antes de passar adiante. Já vai ser uma grande ajuda para os seus amigos, para os seus familiares que poderão tomar atitudes erradas, porque estão recebendo informações erradas, às vezes passando por nós mesmos, bem intencionados. Exatamente. Professor, agora, como eu disse no início, nós estamos em pleno ano eleitoral. Como é que essas fake news podem interferir, ou melhor dizendo, atrapalhar a nossa escolha na hora de ir às urnas? Essa tem sido a grande preocupação, porque essa nova onda de notícias falsas, ela ganhou muito mais força no período eleitoral.
Por quê? Porque é nas eleições que nós decidimos quem vai nos governar. E nós decidimos pontualmente, no momento do voto. Como nós decidimos? Normalmente nós decidimos por informação ou por emoção, certo? Bem informados, nós tendemos a decidir bem, o melhor que a gente pode. Mas, às vezes, a gente é um pouco relapso em estar bem informado. Não se motiva, não é engajado, tem um desinteresse, tem uma desilusão com a política. E, às vezes, a gente reage emocionalmente. Uma fala que a gente gosta, que se entusiasma. Então, é nessa falha, nesse mau comportamento nosso que a gente acaba perdendo a capacidade de escolher. Ok. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Peripê. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. Boa noite.